Bom, giro feito aqui. Vamos trazer um outro tema, inclusive, que vai pegar fogo amanhã, né? Começa o julgamento que vai tornar, ou que pode tornar, Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos por causa da reunião que ele fez com embaixadores no ano passado para questionar a lisura do processo eleitoral. Antes de abrir o debate, eu quero trazer rapidamente o que disse Bolsonaro hoje sobre esse julgamento. Temos aí? Puxa vida, chamei com tanta vontade isso. Vocês viram, né, que eu chamei e fiz aquela cara. Ou seja, ele caiu. Vamos escutar e ele não entrou. Mas o que ele disse? Porque eu tenho aqui, sou prevenido. Me julguem como julgaram a chapa Dilma Temer em 2017, foi o que ele disse. Porque lá em 2017, depois de 2014, né, se julgaram, foi julgada a chapa de Dilma e Temer por causa da possibilidade de uso do dinheiro de suposta corrupção na Petrobras para a campanha eleitoral. Lá em 2017 houve esse julgamento, Dilma já nem estava mais no cargo, mas o TSE entendeu que não houve nenhuma irregularidade ou formas de se comprovar essa possível irregularidade. É isso que Bolsonaro está usando agora como uma forma de expectativa. Eu quero que seja feito comigo o que foi feito lá. Temos a entrevista agora? Temos a fala agora? Vamos ver então. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. Pois é, Gilmar Mendes disse o seguinte, que a justiça tinha de se conter e agir rigorosamente dentro da lei e das provas para não caçar a soberania popular. Dá para fazer uma comparação de casos no teu ponto de vista, Fábio Piperno? Não, são situações totalmente distintas. Naquela época foi suposto abuso de poder econômico. Isso, e aí o relator pediu a cassação. Alguns meses antes, o Temer tinha trocado 2 dos ministros, e aí não é porque ele fez isso na marra, é porque, enfim, tinha que fazer, 2 acabaram se afastando, então coube a ele trocar 2 e o julgamento foi na conta justa. 4-3, os 2 novos, inclusive, votaram a favor da dissolução da chapa. O que o Bolsonaro alega é que, naquele momento, ele não falou isso direito, mas, enfim, a defesa dele alega que, naquele momento, o TSE entendeu que não poderiam ser incluídas novas provas a partir do início lá das apurações e tal. Então, agora, por exemplo, não caberia incluir as tais minutas do golpe lá que acharam com o Anderson Torres, enfim, também como mais um elemento. Mas são casos totalmente distintos. Você acha que houve abuso de poder político por parte de Bolsonaro no ano passado naquela reunião com os embaixadores? Não houve. A ideia não foi das melhores, reunir os embaixadores, porque não ia mudar em absolutamente nada. Mas o que ele estava questionando era as urnas, era o sistema eleitoral. Isso não iria o beneficiar, não houve abuso de poder econômico. Essa tese não se sustenta. Aliás, para falar a verdade, talvez até prejudicou, porque alimentou uma narrativa, alimentou setores da imprensa de que o Bolsonaro é antidemocrata, que não respeita o sistema eleitoral. Então, de novo, a ideia não é das melhores o que ele fez, mas isso não configura juridicamente abuso de poder econômico. Gustavo Segré, você acredita que Bolsonaro possa ser cassado agora? Eu acho que sim. Ou se tornar inelegível, né? Esse risco, colocar dessa forma. Esse risco de inelegibilidade existe, sim. Seria, na minha opinião, um tiro no pé para o governo Lula, porque tinha um adversário que é muito melhor tê-lo vivo e tê-lo ativo, e lhe tira a responsabilidade do Bolsonaro de passar a ser cabo eleitoral em lugar de uma possibilidade de ser candidato. Agora, eu concordo com o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em dizer que deveria ser julgado da mesma forma. Até porque uma questão que faz essa diferença é que, na época, o Temer estava no poder e o Bolsonaro não. Então, estamos falando de questões um pouco diferentes em termos da realidade. Mas, claramente, o TSE hoje é muito claro que ele está indo contra o presidente Bolsonaro. E você? Em essência, o que o Bolsonaro está falando, eu quero um julgamento técnico e não um julgamento político. De lá para cá, muita coisa mudou e, infelizmente, os julgamentos hoje são políticos. O último foi do Deltan.
Quando Bolsonaro foi questionado sobre o que ele achava, né, do julgamento, ou se ele seria tornado inelegível, enfim, ele respondeu o seguinte: não sei se vou estar vivo quando virar a esquina aqui, então não vou falar sobre ser. Não pretendo, não gostaria de perder meus direitos políticos. Não sei se vou ser candidato no ano que vem a prefeito, vereador, ou se no futuro vou ser senador ou presidente, não sei. Agora, para ser candidato, eu tenho que manter meus direitos políticos. Bolsonaro se colocando, inclusive, ou colocando na mesa as várias possibilidades que ele teria, Fábio Piperno. Puxa vida, mas que figura afável agora, né? Bom, enfim, de qualquer forma, se ele for condenado, curiosamente, olha só como esse negócio é maluco, né? O Bolsonaro recuperaria os seus direitos políticos 4 dias antes da eleição de 2030. Sim. Veja, só traçando de novo um paralelo com o que aconteceu lá com o Temer. Então, o Temer de fato estava no poder, o Bolsonaro não. E o Temer acabou se beneficiando exatamente por essa possibilidade que ele teve de trocar esses 2 ministros. Então, o Temer, no começo do julgamento, no começo das apurações, do processo, ele não tinha maioria. Ele passou a ter a maioria de um voto bem no final, bem na reta final, quando ele teve a possibilidade, então, de efetuar essas 2 trocas. Porque a época ficou 3-3, e aí, no desempate, o presidente do TSE, à época, Gilmar Mendes, deu o voto favorável para a manutenção do cargo de Temer na presidência da República. Tenho 30 segundos para você, Gustavo Segré. Não tem no Código Eleitoral, são 61 delitos, pelo que eu informei, e nenhum deles estabelece que o que foi feito pelo Jair Bolsonaro configura um delito. Então seria mais uma questão política que técnica.